para essa noite de hoje. E até colocando, dando aí um pontinho naquela palestra que nós conversamos anteriormente, hoje nós vamos falar sobre a família. Sobretudo, é uma semana muito especial na minha vida, que Deus, assim, tem, que a espiritualidade, os nossos mentores têm mexido muito na minha família em particular, e eu estou muito radiante, muito feliz. E falar sobre a família, para mim, é uma coisa muito tranquila, né? Embora não fosse sempre assim, nem com todos os integrantes da família, mas hoje nós vamos falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Falar sobre a família material e falar sobre a família espiritual é um assunto que tenho certeza que todos nós já temos bastante informações, que nós temos as oportunidades de reencontro dos nossos afetos e dos nossos desafetos. E falar sobre a família espiritual, a gente sempre vai pensar naquela família que a gente tem, que não é a família de sangue, mas é uma família de coração. Enfim, tudo isso aí a gente já está assim, bastante calejado nas nossas palestras, nas nossas vivências, né, dentro dos nossos estudos. Isso aí a gente já sabe, que inclusive aquelas palavras tão doces de Jesus, né? Quem são a minha família? Quem é a minha mãe, né? E muitas vezes a gente sabe que dentro das famílias nem sempre é tudo um mar de rosa, nem todos os irmãos eles se falam, a questão de ter o mesmo sangue não diz respeito à mesma coisa quando a gente se trata e classifica como sentimento, né? E mesmo dentro da própria família, muitas vezes nós temos mais sintonia com um ou com outro, né? E sempre uma afinidade maior com um ou com uma outra pessoa de dentro da família. Então, tudo isso, a gente sabe que isso é comum dentro das famílias materiais, né? E muitas vezes essas mesmas famílias materiais, elas se esvaem, né? Às vezes, uma família que era numerosa, aí, com o passar do tempo, vai tendo desencarne, e aí o que resta, né? O que resta, né, enquanto nós estamos aqui encarnados, somente o amor, que esse não morre nunca, né? Só muda o estado da energia, e nos resta a nossa real família, que é a família espiritual. E aí a gente sempre vai estar cercado daqueles que nos amam e nos querem bem, e não sempre só quem realmente é da nossa, que compartilha o mesmo DNA que a gente tem no nosso sangue, né? Tanto é que às vezes a gente vê muitas ações de ingratidão, né? Muitos pais estão hoje dentro de orfanatos porque não têm o carinho e o apoio dos filhos, e, em contrapartida, esses mesmos filhos, em algum momento, foram abandonados, e a vida nos dá aí as oportunidades de reparação kármica, que é o que equilibra o universo e nos traz aí sempre o resultado das nossas próprias ações, como resultado da, desse equilíbrio cósmico, né? Para que todas as coisas culminem e voltem sempre para o amor, né? Bom, então, falando ainda sobre a família material, a gente sempre ouve falar, né, que não é sempre fácil, porque são temperamentos, são pessoas muito difíceis, que às vezes a gente encontra os maiores inimigos. Hoje eu quero dar uma outra visão, né? Eu particularmente gostaria muito de falar isso. Eu venho de uma família de 8 irmãos, né? Meu pai casou várias vezes, depois que a minha mãe faleceu, várias não vou falar isso. Meu pai casou 2 ou 3 vezes depois que a minha mãe veio a falecer,
E nós tivemos aí uma família grande, somos em 8 irmãos, e hoje eu posso dizer que a minha experiência, falando de irmãos de sangue, eu tenho o privilégio de ter o encontro, o reencontro com as 7 almas gêmeas que eu certamente devo ter. Então, eu falo que a experiência da família material, muitas vezes, ela não é só do reencontro das pessoas daqueles irmãos que a gente teve contratempos em outra época, mas a família, sim, é um reencontro de almas queridas, de almas que nós praticamos o amor incondicional. É uma oportunidade da gente crescer não pela dor, né? Claro que todos nós temos problemas e cada um ajuda da forma que pode a cada um resolver os seus problemas, mas nós temos a oportunidade, sim, de crescer pelo amor, né? E não somente pela dor. E eu falo isso porque toda vez que a gente se reencontra, toda vez que a gente se encontra, é uma alegria, um amor tão grande. Então, eu posso dizer para vocês que as famílias materiais, sobretudo, sim, são irmãos de pretérito, de longa jornada, mas não necessariamente que são irmãos que a gente tenha desafetos, muito pelo contrário, são encontros com aquelas almas que contribuem com o nosso coração, né? Então, a partir desse momento, eu abro uma outra inspiração para nós falarmos sobre a família, que é a família espiritual, que é exatamente daquela família que nós encontramos no cosmos, né? Que é a partir de onde nós viemos, de tantas experiências, e que, pelo amor, nós também podemos encontrar elas aqui na vida encarnada, né? Então, eu estou me referindo às famílias espirituais, eu estou me referindo, sim, a um termo que hoje em dia, pela própria questão da transição planetária, é um termo que é um estudo que está sendo bastante cogitado, bastante falado entre as pessoas, que é o estudo das almas gêmeas, né? E muitas vezes, nós encontramos as almas gêmeas dentro da nossa própria família. Por que as almas gêmeas, dentro da nossa família monádica, na verdade, aquela família que original, da onde nós viemos, né? Daquele núcleo monádico do qual nós pertencemos, se tratam dessas almas que têm profundo amor incondicional um pelo outro, né? E que não necessariamente da mesma família consanguínea, mas nós encontramos essas pessoas no dia a dia, há amigos que são mais chegados que irmãos, né? Conforme a palavra nos diz, né? Então, da onde que vem toda essa afinidade, né? Da onde que vem aquilo que você muitas vezes, já nem falando de família consanguínea, mas falando daqueles amigos que muitas vezes nós conhecemos há pouco tempo, mas nós nos reconhecemos neles, né? Você conversa 2, 3 minutos com a pessoa, parece que ela já te leu a vida inteira e é recíproco, e é uma alegria em reencontrar aquela pessoa. Justamente porque nós temos a dádiva de reencontrar, sim, por aqui, neste momento, né, os nossos queridos irmãos de alma, né, é o que a gente fala. Muitas vezes nós encontramos esses irmãos de alma também em vários locais, no ambiente de trabalho, na escola, dentro dos nossos ambientes religiosos, né, das comunidades nas quais pertencemos, e da mesma forma como nós encontramos nesses mesmos ambientes os nossos grandes desafetos, né? Que ali a vida nos traz na oportunidade da reunião para poder você perceber algo e se for uma questão negativa, você perceber que aquilo existe, depois você reconhece que aquilo é teu
e ali teu, porque sempre parte, tudo parte de nós, né? E aí você tem a oportunidade de transmutar aquilo em amor, né? Transmutar as energias, porque a água não deixa de ser água, se ela está no estado líquido ou está no estado gasoso. E a mesma coisa, a questão do perdão, a questão das mágoas, né? Que a mágoa, na verdade, é uma água, que é o amor ao contrário, né? É o amor doente, adoecido. Então, você só é magoado com alguém porque um dia aquele alguém foi muito amado, né? Então, por isso que a gente faz aí, tem a possibilidade da transmutação dessa energia negativa, que seria uma mágoa, um ressentimento, através do perdão genuíno, transformar isso aí em amor incondicional. E é por isso que nós estamos aqui, tendo a oportunidade do reencontro, seja das nossas famílias de alma, ou seja, das nossas famílias somente consanguíneas materiais aqui, né? Que estão conosco por algum interesse, interesse que eu digo de evolução, né? Interesse de busca, e aquele motivo que nos une, na verdade, somente uma desculpa para que nós nos reencontremos novamente, ou seja, para resolver as nossas pendências internas, ou para que a gente cumpra a nossa missão, que é, neste momento, todos nós, independente do tipo de relacionamento, todos nós temos a obrigação, nesse momento, de, através do nosso autoconhecimento, através do amor que emana da gente, do nosso próprio amor, que transborda sempre para os outros, elevar o padrão vibratório do planeta Terra, né? Que essa é a grande sacada, a grande missão, e é por isso que todos nós estamos aqui neste momento. A diferença é que nós, alguns, temos um certo grau de consciência para entender isso, e cada um vai entender essa questão no tempo dele, está tudo certo, né? Mas a intenção de todos nós, o objetivo de todos nós estarmos todos aqui, tentando nos resolver por dentro e, consequentemente, depois que a gente se resolve por dentro, a gente consegue nos resolver por osmose, né, com todos à nossa volta. E assim elevar o padrão vibratório do planeta Terra, que nesse momento pede muito, muito, muito o encontro das pessoas que se amam realmente, que se amam verdadeiramente, que possam, através dessa reunião, né, das almas queridas, das almas gêmeas, né? Eu não vou entrar nessa live sobre chamas gêmeas, eu vou falar só das almas gêmeas, que são as almas que, nesse momento, é possível, sim, esses reencontros, né, através de toda a limpeza que a gente faz dentro do nosso coração. É possível, sim, um encontro com as nossas almas gêmeas, seja essas almas nossos amigos, o reconhecimento dentro da nossa própria família, né? De repente é alguém que não tem absolutamente nada a ver com a sua família de sangue, mas é aquele amigo mais chegado que o irmão, como Jesus disse, né? E nunca foi tão importante essas nossas limpezas individuais para que a gente encontre cada vez mais esses irmãos e essas almas queridas que eu falo, que são as nossas almas gêmeas, justamente pela possibilidade de elevação da grade vibratória do planeta Terra, né? Então, se a gente chamasse essa responsabilidade à nossa consciência, em algum momento nós veríamos que, por exemplo, até o amor que a gente pratica pelos nossos bichinhos, pelas nossas, pela natureza, enfim, tudo é uma forma de amor, né? E é isso que o planeta está precisando, né, neste momento. E, enfim, é muito bom estar aqui. Eu nem sei se nós temos bastante tempo ainda, mas se alguém quiser complementar, falar alguma coisa, eu fico
À vontade, fiquem à vontade. Constância está aí, Sr. Ronaldo, Leodoro. Bom, e voltando aqui sobre o nosso assunto, sobre o parentesco espiritual e o parentesco corporal, podemos também falar, sim, nesse momento tão importante, sobre a afinidade que nós temos, especial com os nossos amigos, né? Que sempre tem alguma coisa para nos contribuir, seja em uma nova consciência. Às vezes esses amigos da nossa própria família de alma pode estar bem longe, não necessariamente pode estar no mesmo ambiente geográfico, mas, enfim, são, são possibilidades que nós temos de ter esse encontro com todos os nossos amigos através de uma limpeza que nós vamos fazendo dentro do nosso próprio eu. Bom, pessoal, eu acredito que seja isso. Foi breve, o assunto é bem simples e bastante gostoso. Essa semana eu estou bem feliz em relação à questão da família, do reencontro das nossas, da possibilidade do reencontro das nossas almas queridas, que são as nossas almas gêmeas, sejam eles laços de sangue ou não, né? Que podemos aqui ter a oportunidade desse reencontro. E eu espero, assim, que tenha passado alguma informação. Sempre falar de amor é muito bom. Gratidão a todos e eu desejo uma excelente semana para todo mundo. Juliana, obrigado. Meus irmãos, se alguém quiser complementar, então eu vou já aproveitar a oportunidade do microfone aberto. Essa questão do parentesco familiar, parentesco espiritual, ele é muito interessante, porque nós sabemos que alguns dos nossos pseudo, né, se a gente deve classificar esses nossos irmãos dessa maneira, pseudo-inimigos de outras vidas, acho que não seria essa a colocação correta, mas esses nossos irmãos que, por algum motivo ou outro, a gente teve algum desafeto em outra vida e a gente tem a oportunidade de hoje a gente conseguir consertar uma situação lá atrás que ficou mal resolvida. Então, a gente tem que agradecer porque os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, sabemos que tudo que acontece na nossa vida é uma lição, é um aprendizado que a gente deve colher o que há de melhor, sempre em busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa caminhada. Com certeza, cada um de vocês já passou por determinada situação com algum familiar, ou passa, ou mesmo no serviço, no trabalho, com um colega, mas saibamos que tudo isso é aprendizado, são as lições, são os obstáculos que eles são colocados na nossa vida para que nós possamos crescer e nos tornarmos cada vez mais fortes. Acredito que a Juliana saiu sem querer da live, vamos ver se ela vai voltar, mas se mais algum irmão quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Bom, meus queridos, então acho que é isso. Agradecer a presença, a Simara está agradecendo a oportunidade. Já quero convidar vocês para daqui meia hora eu vou abrir uma outra sala, são os estudos de André Luiz. Eu vou gerar um novo link, são salas diferentes, então já estão todos convidados. Daqui um pouquinho a gente abre essa sala para acompanhar os estudos de André Luiz. Sempre lembrando, segunda-feira, temas espíritas e espiritualistas, às terças-feiras, estudos das obras de Yogananda, na quarta, o Evangelho, às 7 horas da noite, e em seguida, os estudos de André Luiz. Boa noite,
para quem for descansar, e quem quiser acompanhar o próximo estudo, daqui a um pouquinho a gente compartilha o link. Forte abraço, fiquem com Deus.